O assobio da noite. Na pacata vila de Santo Agouro, o vento sempre foi um companheiro constante. Durante o dia, ele acariciava as copas das árvores e levava o cheiro de pão fresco pelas ruelas de terra batida. Mas, quando a noite caía, o vento trazia algo mais. O primeiro assobio surgiu numa noite sem lua. Maria, a costureira da vila, ouvia o som enquanto fechava sua janela para proteger-se do frio. Era um assobio longo e melancólico, que parecia dançar no ar antes de sumir. Na manhã seguinte, ela não foi vista em sua casa. Apenas pegadas descalças, saindo de sua porta, terminavam em meio ao campo aberto. Ao longo da semana, o padrão se repetiu. Sempre à noite, o assobio surgia. Era doce, quase hipnotizante, mas carregava uma ameaça que ninguém ousava ignorar. Após cada noite de assobios, outro morador desaparecia. Pegadas apareciam novamente, como se as vítimas tivessem seguido algo invisível para além da segurança das suas casas. Os mais velhos começaram a sussurrar histórias antigas sobre Silvante, o vento rasteiro, um espírito que rastejava pelas sombras e usava o vento para chamar suas presas. Alguns acreditavam que ele era um espírito vingativo, morto por moradores da vila séculos atrás. Outros diziam que ele era um demônio, invocado por alguém que buscava poder. A tensão na vila atingiu seu ápice quando o padre João, conhecido por sua fé inabalável, decidiu desafiar o vento. "Isso não é obra de espíritos", declarou ele. "É o diabo testando nossa fé." Naquela noite, ele ficou de vigília na igreja. À meia-noite, o assobio veio, mais alto do que nunca, ecoando pelas paredes de pedra do pequeno templo. Quando os moradores encontraram o padre na manhã seguinte, ele estava ajoelhado diante do altar, com os olhos abertos e vazios. Tomados pelo medo, os moradores começaram a trancar suas portas e tapar suas janelas, mas o assobio sempre encontrava uma brecha. Os desaparecimentos continuaram, deixando a vila cada vez mais vazia e silenciosa, exceto pelo som constante do vento. Uma noite, Clara, uma jovem que perderá seus pais para o assobio, decidiu enfrentá-lo. Munida de uma vela, ela esperou na praça principal da vila, onde o vento parecia mais forte. À meia-noite, o assobio começou. Era mais próximo e pessoal do que ela imaginava, como se uma boca invisível estivesse assoprando diretamente em seus ouvidos. "Eu não vou correr", gritou ela para o vazio. Mas, quando o assobio se tornou uma risada baixa, algo frio e úmido tocou seu pescoço. Ela virou-se e viu um vulto rastejante, feito de sombra e poeira, com olhos brilhantes que cintilavam como cacos de vidro. A vila nunca mais ouviu falar de Clara. Suas pegadas, como as dos outros, desapareciam no campo. O vento, porém, nunca parou. E o assobio, como uma música antiga, continua a ecoar em Santo Agouro, chamando pela próxima alma que ousar ouvir. O boneco de palha. Marta vivia sozinha em uma casinha afastada na periferia de uma vila tranquila, cercada por campos de trigo que balançavam ao sabor do vento. Era uma vida simples, e ela gostava disso. Porém, numa manhã fria de outono, algo estranho a aguardava na porta de sua casa. Pendurado no batente estava um pequeno boneco feito de palha trançada, com braços e pernas finos, e uma cabeça desproporcionalmente grande. Ele balançava levemente ao vento, emitindo um som seco, como se as palhas raspassem umas nas outras. Marta olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ao retirar o boneco, algo caiu de dentro dele e rolou pelo chão. Curiosa, Marta se abaixou para pegar. Era um dente humano, amarelado e gasto. Um calafrio percorreu sua espinha. "Deve ser uma brincadeira de mau gosto", murmurou para si mesma, embora a sensação de ser observada não a abandonasse. Naquela noite, enquanto costurava a luz de uma lamparina, Marta ouviu algo estranho, um leve som de arranhões na janela. Seu coração acelerou. Levantando-se com cautela, ela foi até a janela e espiou por entre as cortinas. Do lado de fora, à luz fraca da lua, viu algo que a fez recuar. Uma sombra rastejava pelo chão, movendo-se de maneira antinatural, como se cada movimento fosse deliberadamente desconjuntado. Era baixa e longa, quase como se estivesse deitada, mas não tinha forma definida. Marta apagou a lamparina e prendeu a respiração. O som dos arranhões ficou mais alto, mais urgente, como se algo estivesse tentando entrar. Ela correu para o quarto e trancou a porta, rezando para que o que quer que estivesse lá fora fosse embora. Na manhã seguinte, quando finalmente teve coragem de sair, encontrou outro boneco de palha pendurado na porta. Este era maior,
e em sua cabeça havia um pequeno pedaço de tecido que Marta reconheceu. Era da blusa que ela usava na noite anterior. Nos dias que se seguiram, os bonecos continuaram a aparecer, cada um mais detalhado do que o anterior. Um deles tinha um fio de cabelo preso à cabeça de palha, outro, uma pequena mancha de sangue em suas mãos. A cada noite, a sombra rastejante retornava, mais próxima, mais ousada. Certa vez, Marta acordou no meio da noite e viu a sombra dentro do quarto. Não havia som, apenas a sensação sufocante de algo a observando. Na manhã seguinte, a porta da casa estava aberta, e o maior boneco de todos estava sentado em sua cadeira favorita, com um sorriso grotesco feito de dentes humanos. Marta não foi mais vista na vila. Quando os vizinhos decidiram investigar, encontraram a casa vazia, exceto por uma pilha de bonecos de palha no centro da sala. Cada boneco parecia ter algo de humano, dentes, cabelos ou pequenos pedaços de tecido. No chão, desenhado com palha, havia uma única palavra, Silvante. E, desde então, ninguém mais ousou se aproximar daquela casa. Mas, de vez em quando, os moradores da vila ainda encontram bonecos pendurados em suas portas. E, ao longe, um vento sussurra, carregando consigo o nome de Silvante, o vento rasteiro. O último assobio. O gravador chiava levemente, capturando cada som na escuridão do quarto iluminado apenas pela luz amarelada de uma lâmpada fraca. A voz do detetive Gabriel Alves começou a soar pelo aparelho. Era grave, carregada de tensão e cansaço. São exatamente 11h45. Meu nome é Gabriel Alves, e este é meu último relato sobre o caso de Silvante, o vento rasteiro. Se alguém encontrar isso, significa que eu falhei. Havia uma pausa na gravação, seguida pelo som de Gabriel respirando fundo, tentando manter a calma. Por meses, eu persegui o que as pessoas chamam de lenda. Desaparecimentos, pegadas que terminam no nada, relatos de assobios no vento. Tudo apontava para um padrão. Mas o que começou como curiosidade profissional virou algo pessoal. Eu vi isso. Eu ouvi o assobio. E agora sei que ele me escolheu. Um ruído baixo ecoou ao fundo da gravação. Parecia o vento, mas com algo diferente, um tom musical, quase hipnótico. Gabriel continuou. Estou no coração da floresta de Santo Agouro, onde tudo começou. As árvores aqui são tão antigas que parecem segurar segredos em seus galhos. O vento é cortante, mais frio do que deveria ser para esta época do ano. E o assobio, ele está mais próximo agora. O gravador capturou um som distinto. Um assobio longo e agudo, como se o próprio ar fosse moldado por algo vivo. Gabriel ofegou, sua respiração se tornando irregular. Eu vejo algo, está rastejando no chão, entre as sombras. Não é humano. É baixo, como um animal, mas não tem forma definida. Parece que o vento está moldando seu corpo, como poeira dançando no ar. Houve um silêncio na gravação, seguido pelo som de passos apressados e de folhas sendo esmagadas. Gabriel sussurrou, quase inaudível. Está vindo para mim. Não importa o quanto eu corra, o assobio me alcança. Ele não persegue, ele chama. O gravador tremeu, provavelmente caído no chão. Agora, o assobio era ensurdecedor, preenchendo cada segundo da gravação com uma melodia que parecia cortar a alma. Então, veio um som abafado, como um baque seco, e a respiração de Gabriel cessou. Por um longo momento, tudo o que o gravador capturou foi o vento. Não o vento comum, mas um sussurro gelado que parecia formar palavras incompreensíveis. Finalmente, o aparelho parou de gravar. Quando encontraram o gravador na manhã seguinte, ele estava no centro de uma clareira vazia. Não havia sinal de Gabriel, apenas pegadas que começavam no gravador e desapareciam abruptamente no meio do nada. O último assobio nunca mais foi ouvido, ou pelo menos é o que todos na vila preferem acreditar. O sussurro das folhas. Era o final de um outono silencioso, e Carolina estava atrasada. Após um longo dia no trabalho, decidiu cortar caminho pelo Parque do Cedro, um lugar famoso por sua beleza, mas também por histórias sombrias que as pessoas preferiam ignorar. O sol já havia se escondido, e as luzes esparsas dos postes pareciam mais fracas do que de costume, mal iluminando o caminho entre as árvores. O som de folhas secas sendo esmagadas sob seus pés era o único ruído que acompanhava sua caminhada. Até que não era mais. No início, Carolina achou que estava imaginando coisas. Era um som sutil, como folhas se movendo ao sabor do vento, mas com um ritmo estranho, quase como se algo estivesse deslizando pelo chão. Parou abruptamente e olhou ao redor.
Nada além de árvores escuras e sombras dançantes. Ela respirou fundo e continuou, mas o som persistiu. Agora, parecia mais próximo, um sussurro baixo e irregular, como se as folhas estivessem tentando falar. Deve ser o vento, murmurou para si mesma, apertando o passo. Mas o vento não soava como palavras incompreensíveis. Enquanto caminhava, os sussurros aumentaram, formando frases que quase pareciam familiares, mas distantes o suficiente para não serem compreendidas. Foi então que ouviu o assobio. Um som longo, agudo, como uma melodia distorcida sendo arrancada do ar. Carolina congelou, seu coração disparando. Ela se virou lentamente, seu corpo inteiro tremendo. Entre as árvores, na penumbra, algo se mexia. No início, parecia um animal. Algo baixo, movendo-se pelo chão com uma fluidez estranha. Mas conforme a criatura se aproximava, ela viu que não era nada que pertencesse a este mundo. Silvante. Seu corpo parecia feito de vento e poeira, mas se moldava como um vulto rastejante. Os galhos das árvores ao redor inclinavam-se em sua direção, como se a criatura os comandasse. Seu rosto, ou o que deveria ser um rosto, era um borrão de sombras e olhos vazios que brilhavam como brasas apagadas. Carolina tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seus pés, antes rápidos, pareciam presos ao chão. Silvante parou por um momento, como se estivesse analisando-a. Então, avançou. Carolina correu, seu corpo finalmente obedecendo ao puro instinto de sobrevivência. O parque, antes familiar, agora parecia um labirinto interminável de árvores que se fechavam ao seu redor. O som das folhas e o assobio perseguiam-na, envolvendo-a em um pavor sufocante. Ela tropeçou e caiu em um pedaço de terra úmida. Ao olhar para trás, viu Silvante parado, a poucos metros dela, os sussurros agora formando palavras que ecoavam diretamente em sua mente. Você não pode escapar. Carolina, em um último ato de desespero, agarrou uma pedra próxima e arremessou-a na direção da criatura. A pedra atravessou seu corpo, como se ele fosse feito apenas de ar e sombras. Silvante avançou rapidamente, e tudo que Carolina viu foi a escuridão cobrindo-a, o som de folhas sussurrando sendo a última coisa que ouviu. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram o Parque do Cedro, tudo parecia calmo e normal. Exceto por um detalhe, no local onde Carolina desapareceu, havia apenas folhas espalhadas e um par de sapatos deixados para trás, cercados por pegadas que terminavam no nada. E dizem que, até hoje, se você passar pelo parque à noite, pode ouvir o sussurro das folhas chamando seu nome.